Meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com a sua família. Quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje quero compartilhar com você uma palavra que vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, no versículo 7. A palavra vai nos dizer o seguinte: Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Meus irmãos, meus amigos, esse texto está descrevendo alguns episódios que aconteceram na época, no momento que se sucedeu, que aconteceu o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos primeiramente aqueles acontecimentos, aqueles fatos que se sucederam no dia do nascimento, no momento do nascimento de Jesus, quando José, quando Maria não encontraram um local, uma hospedaria, um ambiente apropriado para o nascimento do Senhor Jesus. Então, se sucedeu o nascimento de Jesus em Belém, Belém de Judá, na Judéia, para cumprir-se a palavra do Senhor. Vimos então que estes magos que foram a Jerusalém em busca de Jesus, para encontrar Jesus, para adorá-lo, para conhecê-lo, para estar junto dele, guiados por uma estrela. Jesus nasceu em Belém, eles se dirigiram para Jerusalém, onde estava então Herodes, rei da Judéia. Meus amados irmãos, meus amigos, vimos que estes magos se dirigiram ao rei Herodes e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus, rei de Israel? A Bíblia nos diz que o rei Herodes ficou alvoroçado, ficou surpreso, ficou impactado por aquela pergunta, por aquela busca, por aquela procura daqueles magos, por aquela pergunta. Eu sou o único rei, eu sou o rei soberano. Como vocês estão procurando um rei que nasceu? Eu sou o único rei. Então chamou os religiosos, chamou aquelas pessoas que eram intérpretes da lei, os seus súditos, as suas autoridades, os seus conselheiros, os seus sábios, e fez uma reunião para saber, para indagar, para é, apurar essa questão. E então disseram: vai nascer em Belém, está escrito nas profecias, está escrito pelos profetas que o rei vai nascer em Belém de Judá. Então Herodes ordenou que estes magos que estavam à procura de Jesus, em busca de Jesus, fossem a Belém de Judá e que, ao encontrar esse novo rei que havia nascido, eles voltassem a ele, a Herodes, e dissessem onde estava o menino, para que também Herodes fosse adorá-lo. Mentira! Aqui temos uma palavra de engano, uma palavra falsa, uma intenção falsa, uma palavra de falsidade, uma palavra de mentira, uma intenção de mentira, um pensamento de mentira por parte do rei Herodes, uma palavra de engano, uma intenção enganosa, uma intenção maldosa. Herodes queria matar Jesus. Ele era o único rei, se considerava o único rei, a única autoridade, o único soberano, e não haveria espaço, não haveria lugar para outro rei. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é que estava nascendo em Belém de Judá, se cumprindo as palavras de Deus, as profecias estavam se cumprindo.
Sabemos que nada pode impedir os planos de Deus, os propósitos de Deus, a palavra de Deus, o cumprimento das profecias. Ninguém no mundo religioso, no mundo político, no mundo social, no mundo físico, no mundo espiritual, ninguém e nada pode impedir os propósitos, os planos, os projetos, as intenções do nosso Deus. É para isso que quero chamar a sua atenção, meus queridos, meus amados irmãos e amigos. É momento, é hora, são dias de confiarmos na palavra de Deus, de acreditar naquilo que a Bíblia Sagrada está nos dizendo e está nos revelando a respeito de todos os tempos, a respeito de toda a história, a respeito de todos os acontecimentos que sucedem e chegarmos a esta conclusão: realmente Deus é o dono da história, Deus é que conduz a história de todas as coisas, Deus é que está no controle de todas as questões mínimas, das questões grandes, das questões gigantes que envolve os homens na face da terra. Deus está dirigindo nesse texto os magos, Deus está dirigindo José, Deus está dirigindo Maria, conduzindo eles, fazendo com que se cumpra a sua palavra, se cumpra as profecias, as palavras ditas pelos profetas. Meus amados, Herodes, com todos os seus planos, os seus projetos, mesmo mandando matar meninos até 2 anos de idade, muitos meninos morreram por causa desta intenção, deste propósito, deste ódio, por causa desta raiva maligna na vida, no coração deste rei mau chamado Herodes. Mas nada disso impediu os planos e os propósitos de Deus. Deus enviou anjos para que conduzisse José, para que conduzisse Maria a Belém, para que conduzisse ao Egito, ficasse lá determinado tempo, para que voltasse, para que fosse para Nazaré. Deus esteve dando direção, proteção. A presença de Jesus, o nascimento de Jesus trouxe uma alteração em toda a história da humanidade aqui, começando por Herodes, começando por Jerusalém, começando por Belém, começando em Israel. Deus promoveu, através do nascimento do seu filho, grandes mudanças, grandes reações. Mas, acima de tudo, o cumprimento da sua palavra. A Bíblia nos diz: operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Meus amados, há muitas falsidades, há muitas mentiras, há muitos enganos no mundo. São mensagens distorcidas, são mensagens falsas, mentirosas. Enfim, meus irmãos, precisamos colocar os nossos olhos, a nossa fé, a nossa confiança naquilo que a palavra de Deus nos diz, naquilo que está escrito nas Escrituras. Estamos vivendo momentos que antecedem o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo para levar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. É preciso entendermos isso e depositar em Deus, em Cristo, na sua palavra, a nossa fé e a nossa confiança, sabendo que a história não está fora do controle. A história, os acontecimentos não estão desordenados. Há um Deus que governa, há um Deus soberano, há um Deus poderoso, há um Deus onipresente que é o nosso Deus amoroso, salvador, cuidadoso, que cuida e que zela por aqueles que confiam nele. Portanto, eu te convido, meu irmão e minha irmã, não dê ouvidos a mentiras, não coloque o seu foco, não se concentre naquilo que vem de outra parte, mensagens que não sejam vindas do Senhor, vindas da sua palavra, embasadas nas Escrituras Sagradas.
Na palavra de Deus está nossa esperança, nossa segurança, nossa luz. A palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa bússola, é o nosso manual. A palavra de Deus prevalece, permanece, perdura para sempre. Jesus disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Na palavra de Deus encontramos a esperança, a confiança, a segurança e a direção segura para a nossa vida. Herodes não teve possibilidade alguma, não alcançou o propósito dos seus planos enganosos. A mentira nunca, jamais prevalecerá. Jamais um plano humano, satânico, jamais vai interferir naquilo que Deus está fazendo. Como já citei, aquilo que as Escrituras dizem, quando Deus afirma, operando eu, quem impedirá? Assim, meu irmão, minha irmã, reflita nesta palavra e coloque a sua confiança no Senhor, cada dia, cada momento. Ele é o nosso escudo, nosso Salvador, a nossa rocha, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus abençoe você e a sua família. Ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa, esta família, esta casa. Que a graça do Senhor, a presença do Senhor, a mão do Senhor seja sobre esta pessoa, sobre esta família, sobre esta casa, para proteger, livrar, conduzir, guiar, abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja e o teu nome seja glorificado. Amém e amém. Que Deus abençoe você e a sua família e prossiga firme, confiando sempre no Senhor, pois Ele é fiel e está com você. Em nome de Jesus.